Cuidado! Nem todo lugar onde se fala de Deus é uma igreja bíblica. Hoje quero falar sobre um tema muito importante: a escolha da igreja onde você congrega. Vou te mostrar 6 verdades fundamentais que você precisa considerar ao escolher uma igreja verdadeiramente bíblica. Vamos lá? A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Nos dias de hoje, muitas igrejas estão deixando de lado a sã doutrina para colocar no lugar legalismo, emocionalismo exagerado, manipulação financeira ou até entretenimento no lugar do ensino da palavra. Por isso, mostrarei 6 verdades a serem consideradas quando você procurar um lugar para congregar. Primeira verdade: barulho não significa unção. A unção não está no barulho, mas na verdade do Evangelho e no agir do Espírito Santo. Um culto pode ser silencioso e profundamente cheio de Deus. O importante não é a quantidade de barulho, a emoção, mas sim a palavra que está sendo pregada, se ela está sendo ministrada com fidelidade e se vidas estão sendo libertadas e transformadas pelo poder da palavra de Deus. Segunda verdade: usos e costumes não significam santidade. Santidade é um estilo de vida, não um conjunto de regras externas. Obviamente, meus irmãos, que a modéstia é importante, mas não pode ser um fardo legalista. O foco deve estar em um coração transformado por Cristo, não na vestimenta. E pode ter certeza que um coração transformado, obviamente, ele irá evidenciar em suas vestes. O problema é inverter a ordem. As pessoas consideram as vestes como santidade simplesmente. Não. Primeiro o coração é transformado. Depois as suas vestes serão com modéstia, porque você viverá não para si, não para chamar atenção para você, mas para Cristo. Terceira verdade: legalismo não é o evangelho. O legalismo enfatiza regras, normas e tradições humanas como se fossem essenciais para a salvação ou até mesmo para a comunhão com Deus. O legalismo coloca as obrigações exteriores acima da transformação interior, tornando a fé cristã um fardo pesado em vez de um relacionamento baseado na graça. O evangelho é baseado na graça de Deus, não em um sistema de regras rígidas. O legalismo gera medo e religiosidade vazia, não um relacionamento genuíno com Cristo. Uma igreja bíblica ensina a viver em santidade, com liberdade e graça. Quarta verdade: dízimo e ofertas não são dados por medo, mas gratidão. O dízimo e as ofertas são um ato de gratidão, não uma obrigação imposta com ameaças. O cristão dá porque entende que tudo vem de Deus e deseja contribuir para a obra do Senhor. Uma igreja saudável ensina sobre mordomia cristã, não manipula as pessoas colocando medo. Quinta verdade: o pastor cuida do rebanho de Cristo, mas ele não é o dono do rebanho. O pastor é um servo, não um chefe ou um ditador. O rebanho pertence a Cristo. O papel do pastor é guiar, ensinar e cuidar com amor, porque ele prestará contas a Deus de cada uma das ovelhas do Senhor. Fuja de igrejas onde os líderes se colocam no lugar de Deus e controlam a vida dos fiéis, como, por exemplo, ameaçar quem sai da igreja, dizendo que sairá da cobertura espiritual dele. Meus irmãos, nós estamos sobre a cobertura do sangue de Cristo e não do homem. Sexta verdade: escola bíblica e cultos de ensino sendo substituídos por entretenimento. Muitas igrejas estão priorizando eventos, shows e espetáculos, em vez de investir no ensino sólido da palavra do Senhor. O crescimento espiritual não acontece por meio de experiência emocional,
mas sim pelo conhecimento bíblico e pela renovação da mente, como está lá em Romanos, capítulo 12, o versículo 2. Jesus nos chamou para fazer discípulos, não apenas frequentadores de eventos religiosos. A escola bíblica e os cultos de ensino são fundamentais para formar cristãos maduros, pois uma igreja sem ensino bíblico se torna superficial e frágil frente às heresias e modismos dos dias atuais. Meus irmãos, a escolha da igreja onde congregamos é um dos fatores mais importantes na nossa caminhada cristã. Nossa fé precisa estar firmada na palavra de Deus, não em costumes humanos e muito menos em igrejas que colocam o evangelho em segundo plano para dar espaço ao entretenimento, manipulação ou religiosidade vazia. Precisamos congregar em uma igreja que seja verdadeiramente bíblica, uma igreja onde Cristo seja o centro, a palavra seja pregada com fidelidade e onde haja amor e compromisso com o evangelho. Por isso, se eu posso te dar um conselho, este é: analise, ore e peça discernimento para estar no lugar certo. E lembre-se no que diz as Escrituras: e não deixemos de congregar, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Se você gostou deste vídeo, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue lhe abençoando em tudo.